Beleza, galera do Descomplica? Estamos juntos, Ambifresh, vem comigo, olha ali, história do cristianismo. Opa, aí tu já quer uma data, né? Você é assim. Ah, não, professor, me localiza aí, quero tempo, espaço. Ué, se é a história do cristianismo, eu estou falando de Anno Domini, Anno Dominici, AD. Aí você, que isso, para tudo. Anno Dominici, ano do nascimento, ano do Senhor. É o ano primeiro, a ideia do nascimento de Cristo. Percebeuzinho? Alguns filmes, eles colocam 180 AD. Aí você, caramba, o que seria esse AD? Antes de Deus? Antes de Deus? Como assim, amigo? Que antes de Deus, segundo o criacionismo, existe algo antes de Deus? Claro que não. E já que a história do cristianismo, logo estamos nos pautando em criacionismo. Beleza? Charles Darwin e os evolucionistas que me desculpem, mas a aula é criacionista. Então esse AD que você vê em alguns filmes é uma referência a ano do nascimento, o ano do Senhor. Belezinha? Você lembra que até então, na história, nós contávamos o antes de Cristo, a importância do cristianismo, a importância da história de Jesus, que faz exatamente com que um calendário, beleza? Principalmente quando falamos de calendário ocidental, ele é contado e determinado a partir do nascimento do Senhor, a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Claro que, neste módulo, a gente vai estar contando sobre a história do cristianismo, beleza? Como primeira parte e, obviamente, a ideia nós elaborarmos outros módulos com história das religiões, abrangermos outras religiões decorrentes do nosso passado, da nossa história e que ainda se fazem presente no mundo. E nesse momento, eu te mostro o cristianismo enquanto monoteísta. Claro, o cristianismo, estamos falando de monoteísmo. É a história monoteísta. E esse cristianismo, enquanto monoteísta, a partir do judaísmo. Como é que é? Isso mesmo, Jesus Cristo era judeu. Jesus Cristo era judeu, não, para tudo, vem comigo. Bom, aluno, olha para cá. Precisamos passear pela história judaica a fim de compreendermos Jesus enquanto judeu, Jesus enquanto o Messias que haveria de vir. Belezinha? Então, eu venho contigo na origem judaica, eu vou remontar aqui com você, ó. Segundo o criacionismo bíblico, nós temos a origem do homem, olha lá, Adão, estamos no criacionismo, estamos no Gênesis, belezinha? E aí, Adão, eu vou ter a descendência de Adão e nós vamos chegar a Noé, personalidades da transformação criacionista. Noé, o homem da arca, Noé, o homem do dilúvio. Qual é a ideia do criacionismo? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu ao homem o que não deu a nenhuma outra espécie criada por ele. A ciência, a sabedoria, belezinha? O livre-arbítrio. Tranquilidade? E desta criação de Deus ao homem, na figura de Adão, nós tivemos a ideia da natureza humana corrompida, a ideia do primeiro pecado, o cenário Adão e Eva, e o homem expulso do paraíso. Isso é lógica criacionista bíblica, belezinha? E aí o primeiro homicídio na terra, Caim matou Abel, lembra? Então, a ideia da transformação humana através de suas medidas, sua barbárie, sua selvageria, o pecado, que vai dar origem a pecado, justiça, juízo. Isso é criacionismo bíblico, o criacionismo também a partir da história. E aí, Deus ele se magoou com a criação, com o homem e sua perversão. E nós tivemos as águas do dilúvio na figura de Noé. Lembrou-zinho? Da destruição da terra pelas águas do dilúvio em Noé. Noé, ele entra na arca com a sua família e o filho de Noé, chamado Sem, ele vai receber a nova aliança de Deus para com a humanidade. Repare que eu estou dentro da Bíblia, criacionismo. Em Adão, primeiro homem, Noé, a destruição da humanidade pelas águas do dilúvio, e Sem,
como filho homem mais velho de Noé, que seria símbolo da nova aliança de Deus para com a humanidade. Segundo o Gênesis, Deus não mais destruiria a humanidade pelas águas do dilúvio, firmaria sua nova aliança para com esta criação, com a humanidade, na figura de Sem. Eram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e os filhos de Sem dão origem aos semitas. Quando nós estudamos semitas, estamos nos referindo à genealogia de Sem, os descendentes de Sem. E dentre os semitas, nós vamos conhecer a figura de Abraão. Abrão, que vai passar a ser Abraão. E de Abraão que nós vamos conhecer a formação do povo hebreu. Em Abraão nós vamos começar a composição do povo hebreu. Eis a origem judaica, eis a formação inaugural que vai nos levar à primeira religião monoteísta da nossa história. I'm French. Vem comigo. Criacionismo, tá vendo? Adão, Noé, dilúvio, nova aliança, Sem e sua descendência, semitas. E dentre a árvore, em meio à árvore genealógica, as descendências de Sem, Abraão. Estamos por volta de 2200. Professor, me localiza aí. Me localiza aí. Estamos por volta de 2200, por volta, é cerca de, não é uma exatidão. Então, mas muito tempo antes de Jesus. Muito antes do ano Dominici. Por que eu estou te contando isso? Professor, cadê no mapa? Ah, cadê no mapa? Você vai procurar a região mesopotâmica. Lembra Tigre e Eufrates? Então, quando nós falamos em criação do homem, vai na Bíblia, você encontra no Gênesis uma referência ao Tigre e Eufrates. Mesopotâmia, beleza? A aula de Mesopotâmia, lá atrás. Tudo bem? E ali nas abrangências do Tigre e Eufrates, as regiões do atual Iraque, já te localizei. Então eu coloco mais ou menos você por aqui, ó. Vamos colocar mais ou menos por aqui? Vou botar assim, ó, um Gênesis. Mais ou menos. Isso. Eu sei que o mapa não tá tão assim, caraca, exato, né? Mas dá para você fazer essa referência. Procura para mim. Beleza? Você vai procurar a região mesopotâmica, você vai procurar o Tigre e Eufrates, e dali, segundo a história criacionista bíblica, nós temos a nossa origem do homem, enquanto criação divina. Percebeuzinho? E o que eu preciso nesse momento? Eu preciso que você veja que, mais uma vez, com o passar das décadas, passar dos séculos, mais uma vez a sociedade, a humanidade se corrompe. Então é muito politeísmo, idolatria, ok? Eu costumo dizer que é muito politeísmo, idolatria, orgias, maledicência, todo mundo nu, ninguém era de ninguém. E aí Deus, mais uma vez, ele vai se decepcionar com a sua criação. O fato da humanidade estar se afastando de seus preceitos. Bom, aluno, pela 5ª vez, eu estou me referindo a Gênesis, eu estou me referindo a criacionismo. Percebeuzinho? E daí que Deus ele vai promover o chamado a Abraão. Está lá no Gênesis capítulo 12, ok? É até um módulo, uma aula que você pode até ficar com a Bíblia aberta para você conferir. Lá no Gênesis capítulo 12, o chamado a Abraão. Abraão sai da sua terra e da sua parentela. Abraão, nesse momento, ele estava nas proximidades de Ur dos Caldeus. Essa cidade de Ur foi uma das cidades erguidas pelos sumérios. Ur, Uruk, Lagash, a aula de Mesopotâmia, do primeiro povo, a primeira civilização mesopotâmica que você estuda. Nós temos módulo sobre isso. Estamos falando dos sumerianos, os sumérios. Percebeuzinho? Da escrita cuneiforme. Os sumérios, aqueles que nós estudamos do sistema sexagesimal. Os sumérios. Tranquilidade? E dentre as cidades dos sumérios, nós temos Ur. À época, Ur ocupada por caldeus. Abraão recebe o chamado. Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. A ideia de Deus firmando uma nova aliança a partir de Abraão.
Abraão, sai da tua terra e da sua parentela, porque eu não aguento essa pecaminosidade, esse politeísmo, ok? Essas idolatrias, tudo que não condiz com os meus ensinamentos. E estão adorando a falsos ídolos, falsos deuses, então eu preciso zelar pelo meu nome. Assim dizia o Senhor dos Exércitos. Percebeu? Isso é bíblico. Gênesis capítulo 12, dá uma olhada. O chamado a Abraão. O chamado a Abraão para quê? Para estabelecimento do monoteísmo. Abraão, farei de ti uma grande nação, em ti e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Tranquilidade? Essa é a ideia abraônica. Tudo bem? O curioso que nessa nossa história judaica, nessa formação origem, essa origem vai nos levar ao judaísmo. Inicialmente, eles serão o povo hebreu, o povo da Hebrom. Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Abraão vai para o outro lado. Belezinha? Para muitos estudiosos, o outro lado, lado oposto, é Hebrom. Hebrom significa lado oposto, para o outro lado. Por que lado oposto? Por que para o outro lado? Para que você não haja como esses povos, para que você não conduza como eles, nada do politeísmo deles, a idolatria. Então farei de ti um povo do lado oposto. Povo do lado oposto significa povo separado. A palavra separado significa povo santo. Ah, então é isso que vai dar origem a povo santo, a Hebrom. A Hebrom, beleza? Abraão e a Hebrom, dando origem ao povo hebreu. Inicialmente, ninguém é chamado de judeu. É o povo do lado oposto, povo da Hebrom, daí hebreu, povo hebreu, os hebreus, ok? Povo hebreu, a ideia dos hebreus, belezinha? E aí, Abraão, puxei aqui para você, Abraão, ele tem um primeiro filho chamado Ismael, vai dar origem aos ismaelitas, e ele tem um segundo filho que é Isaac. Daí a gente precisa de uma minuciosidade histórica, uma minuciosidade bíblica para eu te contar de Abraão, a linhagem ismaelita e Abraão enquanto linhagem de Isaac, ok? Eu preciso te contar sobre essa diferenciação. Vem comigo. Jujuju. Bom aluno, vem comigo. Estamos aqui falando historicamente da nossa formação monoteísta, considerada a primeira religião monoteísta que se manteve ao longo da história, beleza? A origem do judaísmo enquanto povo hebraico, povo hebreu. Lembra, estamos na história antiga, repare que é aula de história plena, só que pautada em manuscritos, pautada em livro histórico, que é a chamada Torá judaica. A gente também vai precisar muito do Corão muçulmano, daqui a pouco, o Alcorão. Vamos precisar da própria Bíblia, propriamente dita, a partir de Novo Testamento. São obras históricas que precisamos abordá-las para que compreendamos história das religiões. Claro que em outros encontros nossos, nós queremos abordar as afrodescendências, as religiões de origem africana trazidas ao Brasil para que compreendamos todo esse sincretismo da nossa colonização. Ok? Quando pensamos em origens do candomblé, da umbanda e as demais ramificações, o próprio voodooísmo, que vai ser bem visível no sul dos Estados Unidos, no Haiti e áreas antilhanas, qual é a nossa proposta? Enquanto história das religiões, não exatamente as religiões, mas a aula de história. Para que fique bem claro que nós não estaremos defendendo A, defendendo B, e sim trabalhando a história e a presença desses vários movimentos na nossa atualidade. Percebeuzinho? Nós estamos fazendo essa abordagem para que você conheça enquanto personagens da história. Eles que foram ícones de uma transformação cultural e social para o seu povo.
assim como precisaremos de Maomé, assim como precisaremos de Siddhartha Gautama, assim como precisaremos de outros personagens enquanto elementos da nossa história e a sua transformação cultural. Percebeuzinho? Você está comigo? Por que a nossa abordagem, nesse momento, ela é hebraica? Porque estamos milênios antes de Cristo e estamos organizando o monoteísmo para que conheçamos o cristianismo enquanto base hebraica, enquanto origem judaica. Tá comigo? Eu preciso que você veja Ismael como filho mais velho de Abraão, só que Ismael, ele vem da escrava Agar, da serva Agar. E para a história da Torá, Ismael, tendo sido gerado através da serva Agar, não era o filho principal segundo a promessa abraônica. Repito, isso é segundo criacionismo histórico. Percebeu? E daí é de Isaac. Olha aqui, ó. É de Isaac que nós puxamos aqui, ó. Isaac gerou Jacó. Eu quero esses nomes enquanto personagens da história pra gente. E Jacó, ele tem seu nome modificado para Israel. Ah, aula de história. Por quê? Hoje nós temos Israel enquanto Estado-nação. É isso. Aonde? Na antiga Canaã, atual Palestina. Do que eu estou falando nesse vídeo? Terra prometida. Claro que a gente toma o cuidado de abordar esse segmento, esse povo. Vem comigo. Então, ó, a partir desse criacionismo que eu passei contigo, um criacionismo histórico, pautado na Torá judaica e também no seu Velho Testamento bíblico. E aí, Adão, Noé, os semitas. Professor, mas qual a importância de você estar enfatizando esse termo? Ah, o antissemitismo nazista. Então, repare que apesar de parecer um tanto quanto teológico, um tanto quanto doutrinário, estamos trabalhando nesse módulo a questão histórica desses povos. Percebeuzinho? Para que tenhamos todo esse cuidado. Então, ó, semitas enquanto a origem de um antissemitismo. Já reparou que você, em suas provas, nos vestibulares que você presta, e aparece lá o termo antissemita, aí você fica, ora, o que seria isso? Eu associo a ódio aos judeus. Quando eu destaco o antissemitismo nazista, o antissemitismo por Hitler, vem logo à mente o ódio aos judeus. Que povo é esse? De onde vem? Como são? Qual a importância enquanto religião para você seguir? Claro que não. Enquanto importância histórica, guerras, conflitos, manutenção. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Esse Jacó, ele passa a ser chamado Israel e ele tem 12 filhos que vão compor a história das 12 tribos de Israel. Belezinha? Pautado em duas promessas, ok? A promessa de uma terra que mana leite e mel. Aqui, ó. A promessa de uma terra que mana leite e mel. Terra prometida. Você tem vários filmes sobre isso. E também a promessa do envio de um Messias. Quem se apresentou como esse Messias? Jesus, que vai dar origem ao nosso cristianismo histórico. Percebeuzinho? Tá comigo? Tá comigo? Então, ó, Adão, Noé, semitas, Sem, Abraão, da descendência. Abraão, Ismael, Abraão, Isaac. Isaac, Jacó, Jacó, o nome Israel. Estamos falando de 12 tribos. Promessa número 1, uma terra. Promessa número 2, um Messias. Percebeu? E daí muitas guerras que você vê em livros de história, muitas guerras que esse povo travou a fim de conquistar essa terra. Que terra é essa no mapa? Cadê o mapa? Estamos falando da antiga Canaã, a atual Palestina. Opa! Palco conflituoso na atualidade. Percebeu a abordagem histórica para que alcancemos a nossa atualidade? Esse é o nosso propósito. Vem comigo.
Esse povo, ele vai passar por inúmeros momentos conflituosos e momentos de subjugo na história, ok? Quando nós pensamos, por exemplo, dentre os filhos de Jacó, os filhos de Israel, nós vamos pensar, por exemplo, em José, ok? E aí nós vamos, José, inclusive tem, chamado José do Egito. Um dos filhos de Jacó, ele fora vendido pelos seus irmãos e uma caravana de mercadores o encontrou e ele foi levado para o Egito e graças ao seu poder de adivinhações, segundo a tradição, ele acabou se tornando vizir do faraó. Vizir. Vizir é a sua aula de Egito Antigo, olha lá. Já visitou o módulo de Egito Antigo? E aí você conhece o vizir como o braço direito do faraó. Depois do faraó, a figura do vizir. José, filho de Jacó, ele fora vizir do faraó egípcio. E aí toda uma vida de glamour, de luxo, o grande governador do Egito, José. Em seguida, seu pai e seus irmãos acabam indo parar no Egito por questão da fome que abordou o período. O povo hebreu acabou se estabelecendo no Egito, inicialmente no amor, só que, por conseguinte, e em seguida você vai ter a questão da escravidão, vai ser no terror. Depois da morte de Jacó, de seus irmãos, morte de José e mudança dos faraós, os hebreus, que décadas anteriores eram bem-vindos, os hebreus eles vão passar a ser subjugados no Egito. Então, no Egito você vai ter a escravidão. Então você tem aqui, a escravidão. A escravidão dos hebreus no Egito. Belezinha? 12 anos de escravidão? Não, 400 anos de escravidão, segundo a história. Beleza? E é nesse cenário que você se depara com o libertador Moisés. Repare que nós estamos fazendo a abordagem histórica judaica, que vai nos levar à origem do cristianismo e às várias outras religiões que nós vamos abordar em paralelo. Então aqui, a ideia do libertador Moisés. Você lembra disso? Tem desenhos sobre isso, filmes sobre isso, enquanto guerras, enquanto combates. Lembra? Não necessariamente enquanto doutrina. Mas a ideia do povo hebreu também é um povo guerreiro. A ideia do povo hebreu que também organizava armas, assim como os filisteus, os caldeus. Lembrou? Vários povos, os próprios egípcios, sírios, acádios, mesopotâmicos em geral. É um povo que é mesopotâmico. Você tem lá, pega o seu livro de história da Mesopotâmia, você vai se deparar com os vários povos, belezinha, da região, sumérios, acádios, fenícios, assírios, caldeus, babilônicos e também o povo hebreu. E é dessa história que você tem a trajetória de Moisés e a libertação do povo para conquistar essa terra prometida. Cronologicamente, aqui, colocar para você aqui, estamos mais ou menos 1200, aqui, já se passaram 1000 anos ao salto que eu dei, desde de Abraão, 1200 a.C. Belezinha, e aí a conquista da Canaã. Que Canaã seria essa? A antiga Canaã, atual Palestina, a terra da promessa. Tranquilidade? Por quem? Por Josué. Josué, outro personagem bíblico histórico, conquista por Josué. E a guerra em Jericó. Olha como é que é livro de história puro.
A guerra em Jericó, o conflito de Jericó. Lembra a ideia das muralhas de Jericó? Guerra, conflito histórico. Beleza? Vamos aqui, ó, colocar mais ou menos o ano 1100 antes de Jesus. Você não quer uma proximidade histórica aí para fazer a sua cronologia? Tá certo. Precisamos dessa cronologia. A conquista de Canaã por Josué. Estamos falando da guerra em Jericó. Tranquilidade? Depois de 400 anos de escravidão no Egito, depois de cerca de 40 anos de peregrinação no deserto, belezinha, a conquista de Jericó através de guerra, batalha, soco na cara, amigo, armas. A situação tanto quanto delicada. E dali você vai ter a formação desse povo, as muralhas de Jericó derrubadas, a conquista da terra prometida aos hebreus. Belezinha? Esse é o cenário de conquista deste povo. No seu livro de história, você vai lá em Mesopotâmicos, que você encontra todo esse panorama. Tamo junto? Vem comigo. Vem comigo, bom aluno, bom aluno. Historicamente, o que eu preciso agora desta sequência, enquanto povo hebreu? Monoteísta, lembrou? Eu preciso do seguinte, a partir da conquista, a terra prometida, aqui ó, que nós precisamos do mapinha, botei um mapinha não, né, mapão gigantesco aqui, mas para você localizar. E aí eu trabalhei aqui ó, como antiga Canaã, atual Palestina, ok? E aí, historicamente, você se depara com nomes, ó. Repare que eu estou puxando daqui de dentro. Repare que eu estou puxando aqui só para escrever, mas a origem está lá. Lembra? Cidades famosíssimas como a Jerusalém, beleza? Lá em cima, outras cidades famosíssimas como Samaria, a Samaria, capital de Israel daqui a pouco, e a Jerusalém como a capital do Reino do Sul, o Reino de Judá. Professor, mas a capital de Israel hoje é Tel Aviv. A capital Tel Aviv hoje é a partir do Estado Nacional de Israel recente, 1948, Davi Ben-Gurion. Beleza? Aquela resolução da ONU de 1947 que divide o território palestino a fim de constituir um Estado judaico e um Estado palestino-muçulmano. Lembrou? E aí, 14 de maio de 1948, por Davi Ben-Gurion, nasce o Estado de Israel, a partir da resolução da ONU de 47. Capital, Tel Aviv. Cuidado com isso. Por isso que eu preciso dessas origens históricas, para que compreendamos esse palco conflituoso das atualidades. Qual o objetivo desse módulo? A doutrina religiosa? Não, é a origem de conflitos religiosos mundiais, enquanto disputas antigas, enquanto cenário de escravidão, enquanto cenário de guerra. Já era um povo que gladiava e que promovia guerras e combates. Inclusive, pensando nisso, vem comigo. O que eu preciso de você nesse momento? Ok? Deixa eu colocar aqui. Ó. A era dos reis. Beleza? E aí, por exemplo, ó, eu vou falar de Saul. Eu vou falar de Davi. Beleza? Eu vou colocar aqui para você, só por referência, Salomão. Então, ó, esse povo, assim como os demais povos, lembra? Sargão I dos Acádios. Lembrou? Sargão II dos Assírios. Hammurabi da Babilônia.
1792, Códigos de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, lembrou lei de Talião. E por falar nisso, 1792, Códigos de Hammurabi, 500 anos antes dos 10 mandamentos dados a Moisés. Reparou? Estamos falando de código de leis. Olha como é que a gente não está preso aos hebreus o monoteísmo. Não. Você na aula de Mesopotâmia, nesse momento, você conhece Hammurabi, o rei Hammurabi, Babilônia, 1792 e o Códigos de Hammurabi. É o primeiro código de leis, ok? Compilados, escritos, ok? Fixados. Inclusive, Hammurabi mandou que fossem escritos em pedra exatamente para não serem modificados. 500 anos antes das tábuas dos mandamentos entregues a Moisés, segundo a Torá judaica, segundo o criacionismo. Percebeu? Esse paralelo histórico que nós precisamos. E daí, ó, enquanto isso na sala de justiça, os hebreus também vão ter sua era dos reis, a começar por Saul, em seguida o rei Davi. Lembra? Aquele que enquanto garoto enfrentou os filisteus. Olha como é que é povo guerreiro. Olha como é que a gente precisa lembrar que é um cenário de guerra. Tranquilidade, e aí Davi contra Golias. Lembroszinho? Volta. Depois de Davi, nós temos Salomão. Salomão e a ideia do templo. O erguimento do templo de Salomão. Templo de Salomão. O primeiro templo. Tranquilidade a Jerusalém. E o templo de Salomão. Após Salomão, nós temos a divisão das 12 tribos em Reino do Norte, Israel da capital Samaria, Reino do Sul, Judá com a capital Jerusalém. E daí o Reino do Norte é varrido, ok, pelos assírios, a turma de Sargão II, os assírios. Eu estou no século VII antes de Cristo, anos 670, 600, por aí, século VII antes de Cristo. E em seguida, nós temos o Reino do Sul, o Reino de Judá, que vai resistir por mais tempo. Por isso, e é daí que os hebreus passam a ser chamados judeus, porque o reino da resistência foi o chamado Reino de Judá. O Reino do Norte você conheceu como Israel, da capital Samaria, Israel-Samaria, belezinha? E o Reino do Sul, como o Reino de Judá, daí judeus, da capital Jerusalém. Tranquilidade? É nesse contexto que nós vamos nos deparar com o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia é quando a turma de Nabucodonosor II, os babilônicos, eles vão atacar o reino que sobrara, o reino de Judá do sul, e por 70 anos nós temos os hebreus, agora chamados judeus, por causa do reino de Judá, e eles vão ser capturados e aprisionados na região da Babilônia, chamado cativeiro da Babilônia, também conhecido como primeira diáspora, Ambifresh. Bom, aluno, vem comigo. Lembra que em paralelo a essa aula, a gente está passeando pela região do atual Iraque? Como é que é isso? Atual Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Arábia Saudita. Eita, quanta coisa! Exatamente. Irã dos persas, beleza? Os medos e persas. Como assim? Vem comigo. Bom, aluno, é exatamente esse paralelo. Você acha que a aula está isolada, não, está sozinha, de jeito maneira. Ok? Quando nós passeamos desde sumérios, acádios, fenícios, caldeus, assírios, babilônicos. Opa, parou? Nesse vídeo, quando a gente aborda cativeiro da Babilônia, a gente está se referindo à primeira diáspora desse povo.
nós vamos ver em outros módulos, por exemplo, diáspora africana. Quando nós formamos as religiosidades em Brasil, não só Brasil, mas em toda a América da afrodescendência, nós vamos trabalhar diáspora africana. Quem disse a você que a aula de diáspora ela é exclusivamente judaica? Opa, não mesmo, não mesmo. Nós precisaremos e muito trabalhar a diáspora africana, exatamente na composição das religiões da afrodescendência. A África das religiosidades e como isso vai compor a história brasileira e a história dos demais povos das Américas a partir de um tráfico negreiro que nós vislumbramos a partir do século XV e em diante. Percebeuzinho? Agora, quando originalmente a gente trabalha diáspora, a gente se refere a uma primeira diáspora. Primeira diáspora? Bom aluno. Lembra que no vídeo anterior nós trabalhamos a Era dos Reis Hebreus. A partir de Saul, em seguida Davi, que foi o primeiro bem-sucedido rei de Israel, rei, dos Hebreus, percebeuzinho? E o filho de Davi, Salomão e a questão do grande templo de Salomão. Só que com a morte de Salomão, seus 2 filhos, Roboão e Jeroboão, acabaram que dividindo as tribos, beleza? 10 tribos ao centro-norte formaram o Reino do Norte, Israel, chamado Israel da capital Samaria, e 2 tribos ao sul formaram o Reino de Judá, da capital Jerusalém. Ok? Historicamente, o Reino do Norte, ele se corrompeu, misturando-se com outros povos, e aí, foram rapidamente atropelados pelos assírios de Sargão II. Quem resistiu ainda por cerca de 90 anos, mais ou menos, foi o Reino do Sul. O Reino do Sul, o Reino de Judá. E como eu te falei, na medida que o Reino do Sul resistira, eles passaram a ser identificados por judeus. Só que vem Nabucodonosor II. Eita, Nabucodonosor II, eu estou contigo com Nabucodonosor II, belezinha, principalmente a partir do final do século VII, início do século VI, antes de Cristo. Então, final do século VII, eu estou em 620, 610, eu estou descendo, porque é antes de Cristo, percebeu? Início do século VI, eu estou no ano 590, 580, eu estou no século VI. Está descendo porque é antes de Jesus, por favor, vem comigo. E aí, é nesse momento que nós temos Nabucodonosor II. E lá vem os babilônicos. Eita, lá vem os babilônicos. E aí Nabucodonosor II e os seus babilônicos, eles vão atacar, olha para cá, eles vão atacar o reino de Judá, aquele reino que restara, o reino do sul da capital Jerusalém, e aí o povo vai ser retirado, expulso da sua terra e escravizado na Babilônia. Primeira diáspora. O termo diáspora significa dispersão, retirada do povo de sua raiz e translado para outro povo, para outra raiz. A diáspora africana, que nós trabalharemos em outros módulos e suas religiosidades. Exatamente, diáspora, você retira um povo de sua raiz, de sua origem e o transpõe para uma outra cultura, para outra raiz, para outra origem. E ainda subjuga esse povo à religião alheia. Então, os hebreus, nesse momento chamados judeus, a questão de Judá, eles sofrem a chamada primeira diáspora. Claro que eu estou falando primeira diáspora nesse momento, beleza? O ano é 570, mais ou menos, antes de Cristo. Se eu estou falando primeira diáspora judaica, é porque tem uma segunda. Sim! A segunda diáspora, eles sofrem frente ao Império Romano, no ano 70, já da era cristã. Percebeu? Repare que eu estou te levando a essa composição do cristianismo a partir da origem judaica. Primeira diáspora, ela é babilônica. Primeira diáspora, cativeiro da Babilônia, que durou cerca de 560, 570 até 490, 480 antes de Cristo. Os babilônicos, eles vão ser atropelados pelos persas. Ciro,
550 a.C., Dario, 490, por aí antes de Cristo. E aí, Ciro, Xerxes, Dario e companhia, os persas, eles vão atropelar os babilônicos, tá lá na nossa aula de Mesopotâmia, os persas atropelam os babilônicos e os persas encontram os judeus escravizados na Babilônia. E os judeus são liberados para voltarem para casa. Como é que é? Os persas, exatamente. Eles liberam os hebreus. Eu estou chamando hebreus, judeus, que nesse momento nós estamos falando da religião e de seu povo. E aí eles são liberados para voltar para casa. Esdras, Neemias, cuidam disso. A recomposição do povo. Eles voltam à sua raiz, eles voltam à sua origem. Tranquilidade, anos 400, 300, vem descendo, 200, 100, pum, Império Romano. Na época do Império Romano, o Império Romano anexa uma imensidão territorial, inclusive a Terra Santa. E aí, no momento que os judeus estão dominados pelo Império Romano, é exatamente quando você chega ao Anno Domini, ano do nascimento. Eis o cristianismo a partir de origem judaica. Percebeu? Tá comigo? Ambifranche, a seguir, a expansão do cristianismo.